Alô, galera, eu sou o Kleber Ferreira, do podcast Arena Esporte Balada, e hoje, enfim, chegamos aí à primeira edição, primeiro episódio, todo mundo pedindo, a galera esperando, e a gente também se organizando, enfim, conseguimos agora, vamos fazer hoje, agora, o primeiro episódio, e eu tive o prazer, né, de chamar um grande amigo meu das antigas, um cara competente, amigo, que é o diretor de esportes aqui de Regente Feijó, que é meu amigo Elcio Diniz. Elcio, é um grande prazer recebê-lo aqui na primeira edição, hein? Convidado especial, Elcio. Obrigado, Kleber. Obrigado pela sua oportunidade, esse privilégio de poder participar do primeiro episódio da Arena Esporte Balada. Para mim é uma satisfação muito grande, né? Levando em consideração a nossa grande amizade de longo prazo. E nós estamos aqui para falar tudo do esporte regentense, esporte municipal, estadual e também de um âmbito nacional. Tá certo. Esse é o Elcio. E só lembrando, né, galera, a gente criou esse podcast na intenção de cobrir festas em geral, rodeios, eventos esportivos, que é o que eu sempre fui envolvido nas minhas passagens pelas rádios aí, também na TV Bandeirantes em Cuiabá. Então, esse é o intuito do nosso programa, de estar fazendo um negócio bem legal aqui, não só para a Regente, mas para toda a região também. Então vamos voltar aqui no Elcio, o Elcio que já disse, já repeti, ele também já frisou da nossa amizade, mas não é nem só por isso, é pela competência, o Elcio que já foi jogador profissional, né? Então vou perguntar, falar, eu sei da vida do Elcio, mas o pessoal não conhece o Elcio mais a fundo. Fala para mim, Elcio, um pouquinho da sua história, do seu período como jogador, conta um pouquinho da sua história, Elcio. Ô Kleber, realmente a gente pega essa nova geração aí, garotos aí que hoje tá numa faixa etária de 15 a 25 anos e pouco vai saber, né, da trajetória profissional que a gente teve no futebol. Né? Quem já é um pouco mais velho, né, que já tem aí acima de 35, 40 anos, de repente pôde ter acompanhado um pouco da nossa trajetória no futebol, né? Mas é sempre bom falar, principalmente para essa juventude, né, do município. Às vezes me vê lá como secretário de esporte e tal, mas quem que o Elcio foi, né? O que o Elcio fez na área do esporte? O que ele, né? O que ele representou dentro do esporte? Então, assim, a gente começou quase junto, né, Kleber? Nós somos praticamente a mesma idade, né? Verdade. Eu comecei no Corinthians de Presidente Prudente, né, em 1991, né? Eu tinha 16 para 17 anos. Comecei a minha trajetória no saudoso, hoje já extinto, né, Corinthians de Presidente Prudente. Ali eu participei dos campeonatos paulistas, né, sub-20, sub-17, sub-20, na época era juniores, né, juvenil e juniores na época. Sim. E tive a felicidade de ser campeão paulista da segunda divisão sub-20 pelo Corinthians de Presidente Prudente, né, com aquela geração de Teté, Alex Espiga, Célio Alcântara, Acácio, Dinho de Pirapó, o Guina, goleiro, o Sander, o Lincoln de Marabá, e entre outros, né? Adilson de Anhumas, o Adilson de Anhumas, Célio Alcântara, centroavante, né? Então, o Paulo era quem? O Odair Carlos. O Ataliba, né? O Paulo Sérgio, que é de Presidente ainda, Edson Costa, de Centenário do Sul. Então, assim, eu tive o privilégio de fazer parte dessa geração aí, que a gente foi campeão paulista, sub-20, em cima de Amparo. A primeira final nossa foi no Pacaembu, uma preliminar de Corinthians e São Paulo. E depois o segundo jogo da final foi no Prudentão, onde a gente ganhou de 1-0 na prorrogação. Esse título credenciou a equipe a participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior em 94, que a gente foi campeão em 93, credenciou, né, a nossa equipe a participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, onde a gente caiu num grupo com Flamengo do Rio, Guarani e Nagoya do Japão. Um grupo simples, né? Simples, mas por incrível que pareça, o primeiro jogo contra o Flamengo nós ganhamos de 1-0. Olha. Um gol de pênalti do Edson Costa. E a gente perdeu para o Guarani de 2-0, na época Luizão, Djalminha. Guarani que na época era uma potência na base. Sim, na base, Perdemos 2-0 e depois a gente perdeu de 4-3 para o Nagoya do Japão. Mas foi uma experiência única, né? Foi ali que realmente a gente pôde começar a deslumbrar o futebol profissional. Me profissionalizei já em 94, né? Participei já da equipe profissional em 94, 95, né?
disputando o Campeonato Paulista da Série A3, Série A2. Em 96, eu fui emprestado para a Ranchariense. Disputei um Campeonato Paulista da Série B1 pela Ranchariense. Em 97 eu voltei para o Corinthians. Em 98, você deve lembrar bem que a gente teve uma experiência de ir para o Matsubara junto. Vamos junto. A gente começou a fazer uma Muita pré-temporada. gente não sabe disso, né? A gente fez uma pré-temporada, depois por alguns motivos, eu não me lembro, agora você teve que retornar. Sim. Eu continuei, fiquei lá acho que uns 4 meses. Voltei e dali eu fui pro Mato Grosso do Sul. Fui para Dourados já em 98. Que ano foi lá no Matsubara? Foi no início de 98. Início de 98. Porque eu lembro que eu retornei e quando eu cheguei em Regente eu já fui para Dourados. Sim. Pro Biratã. Que o Cuca, fisioterapeuta, me levou. Eu e o Maberson. Lembra do Maberson, sim, né? Um zagueiro, né, de respeito que tinha da nossa geração também. Carça americana. Isso. E aí a gente fui pro Biratã em 98. Fui abençoado lá de ser campeão estadual em 98. E lá eu abri algumas portas pro futebol gaúcho também. Porque lá tinha alguns jogadores que foram pro futebol gaúcho, me indicaram. E eu joguei também no futebol gaúcho por 3 anos, né? Mas graças à minha passagem lá por Dourados. Em 99, eu fui pro Passo Fundo, joguei um gauchão, né? Eu tenho uma camisa que você me deu até hoje, manga longa. Isso mesmo, joguei o gauchão lá pelo Passo Fundo em 1999, jogamos contra, na época, Ronaldinho Gaúcho, Dunga, tava tudo lá, começando no futebol, a gente jogou tudo, Beira Rio, Olímpico. Em 99, fui para lá, voltei no segundo semestre pro Biratã, fui bicampeão estadual, né, contra o Comercial de Campo Grande. 2000, voltei pro Sul, né, para uma outra equipe lá de Passo Fundo, que é o Gaúcho de Passo Fundo. E depois joguei mais por 2 ou 3 equipes do interior gaúcho, voltei Bandeirante de Birigui e encerrei a minha carreira no Flamengo de Guarulhos em 2002. Então, a minha carreira profissional não foi tão longa, né, mas serviu muito como referência, como base, para mim poder dar sequência, né? Depois também, quando eu parei de jogar, eu assumi o comando técnico do Prudentino, né? Eu fiquei durante 1 ano comandando o time do Prudentino. Na época era o Edinho, filho do Pelé, que era o presidente. Sim, fiquei 1 ano de técnico da equipe profissional, comandei o Sub-20. Depois fiz parceria com o presidente Prudente também, do nosso saudoso Roque Nancy, né? Grosso, né? Sim. Então ali a gente montou também a equipe Sub-20 para jogar Campeonato Paulista, montamos equipes profissionais, que era aquele profissional amadores que a gente colocava no time profissional. Treinava só à noite e tal, tinha uma dificuldade grande, mas a gente conseguiu representar bem ali as cores do clube naquele momento. Nesse período o Arthur também já trabalhou lá, né? Né? Quando eu saí do Presidente Prudente, se eu não me engano, em 2003, para assumir o Prudentino, foi aonde o Arthur entrou no meu lugar. Na verdade, o Arthur estava parando de jogar também, ele jogava. Jogava. Foi nessa transição de 2003 para 2004. Se eu não me engano, 2003. 2002 para 2003, 2004. E aí, quando eu saí do Presidente Prudente para assumir o Prudentino, o Arthur ocupou o meu espaço no Presidente Prudente e ficou por décadas lá, ficou muito tempo. Ficou muitos anos. Depois eu voltei e trabalhei junto com o Arthur. E eu tô citando ele, Elcio, o Arthur também é outro grande amigo meu. Com certeza, é uma referência no esporte regional. E hoje, além de tudo, ele é fisioterapeuta. Com certeza. Tem academia, então eu tô falando que eu já disse isso pra ele. Muita admiração pelo Arthur, pela pessoa e pelo profissional que ele é. Então, ele será um convidado aqui também, logo ele vai estar aqui com a gente. Hoje, além de tudo, ele é vereador também em Umas. Então eu tô citando porque só para dar o gancho, que ele é outro cara igual você, que é muito capacitado. E aí, eu passei pelo Prudentino, aí eu fiquei um pouco desanimado com o futebol profissional, porque na nossa região, você sabe, que hoje a gente tem, graças a Deus, o Grêmio Prudente está muito bem firmado, né? Uma estrutura muito boa, a gente torce muito para que o Grêmio continue nessa evolução, porque a nossa região precisa muito de uma equipe profissional, mas a gente sabe que naquela época a gente tinha muita dificuldade. Sim. Então eu entendi que o futebol profissional não ia me proporcionar aquilo que eu queria, nem para mim, nem para minha família. Então eu abri mão, entrei na Wilson, comecei a trabalhar na Wilson, aí depois
quando eu entrei na Wilson, trabalhando à noite, eu voltei a dar aula no PP durante o dia. E nessas indas e vindas, o Marco me convidou para montar uma equipe amadora. Não sei se você lembra, em 2008, se eu não me engano. Sim. Né? Que foi na época, 2008, foi isso mesmo. Fazia mais de 10 anos que Regente não disputava um campeonato amador regional. Aí o Marco me convidou, falou, eu preciso montar uma equipe para jogar campeonato amador. E preciso de uma equipe forte. Aí você que vai montar para mim. Aí vou dar as condições para você montar a equipe e tal. E a gente montou a equipe, foi campeã regional naquele ano, 2008, em cima de Bernardes. E ali eu passei a ter essa parceria, essa proximidade com o Marco, que é o nosso atual prefeito, né? Ali a gente foi pegando confiança um no outro, ele foi vendo a minha forma de trabalhar, né? E aí ele falou assim, Elcio, eu quero trazer você para trabalhar com a nossa equipe. Aí eu falei para ele, eu já tenho o meu trabalho na Wilson e tenho o meu trabalho lá no Presidente Prudente. Aí ele falou, não, eu não posso te trazer agora, mas quando eu tiver a oportunidade eu quero contar com você na nossa equipe de esportes. E aí, acho que passou 1 ou 2 anos, surgiu esse convite, eu abri mão de ficar lá no Presidente Prudente para ficar aqui. Então eu trabalhei na Wilson à noite e dava aula de manhã aqui, de manhã e à tarde. Dormia pouco na época, era correria, entendeu? Sim. E aí a gente foi criando esse laço, né? Eu comecei a trabalhar nos projetos com criança, né? Iniciação, jogos regionais, jogos secretaria. E aí eu fui mostrando o meu trabalho, né? Com bastante humildade, bastante persistência. E aí eu saí da Wilson, abri a conveniência, certo? E aí eu tive que abrir mão também de dar aula, porque a conveniência na época me tomava muito tempo. Eu me afastei um pouco da prefeitura, fiquei acho que um ano e meio, 2 anos afastado, só com a conveniência. E aí surgiu essa oportunidade de voltar como secretário de esportes em 2017, se eu não me engano. 2017, nós estamos em 26. Eu acho que foi 2017 para 2018. Mas isso mesmo. E aí surgiu esse convite, que o Cláudio saiu. O Cláudio era o atual secretário de esporte, nosso amigo Claudinho, né? Sim. Tem imensa consideração também. Outro também que vamos trazer isso, aqui também, que né? Também tem história. Tem história e é um cara que é referência, né? Sim. Regional dentro do futebol. Com certeza. E aí o Cláudio teve que sair da Secretaria de Esportes e eu fui convidado para assumir o lugar dele. E, graças a Deus aí, nesse período, a gente vem desenvolvendo aí, procurando desenvolver um trabalho visando aí o público de Regente Feijó, e graças a Deus aí a gente tem todo o apoio do Marco, né, da Prefeitura Municipal para poder desenvolver esse trabalho. Então é isso, galera. Esse é um pouco da história do Elcio Diniz. Para quem não sabia, eu tenho coisa que eu também não sabia, não fiquei sabendo agora. Então o Elcio falou um pouco da biografia dele, um pouco da sua história. Agora a gente vai entrar nessa questão agora, que o Elcio já deu o gancho aí, que hoje o Elcio é o nosso diretor de esporte, secretário de esporte, aqui de Regente Feijó, e queria falar com você agora sobre tudo que está acontecendo, o calendário, os projetos, o que já aconteceu, o que vai acontecer este ano no esporte aqui de Regente Feijó. Ô Kleber, o nosso calendário esportivo, durante esses anos, reflete muito nas condições financeiras do município, né? Porque eu quero deixar uma coisa bem claro aqui, nesse momento também, que tem uma lenda, né, de que o município vem uma verba para o esporte. Não vem verba para o esporte. Né? Municípios do porte de Regente, né, que é um departamento de esporte, não tem uma verba que vem destinada para o esporte, do governo federal, governo estadual. Não tem. Tudo que é gasto dentro do município com esporte é dos cofres públicos. É da máquina pública. Entendeu? Então, tudo que a gente faz no esporte hoje, nossos projetos, nossos eventos, é em cima da disponibilidade financeira do município. Desculpa te cortar, mas Sim. É legal você falar isso aí, Sim. Porque tem gente que na rua não sabe como é que funciona. Não, a gente ouve muito. Não faz nada. A gente ouve não muito. Tem nada na cidade. A gente ouve muito essa frase. Tem que fazer porque vem verba para o esporte. Não.
Não vem verba para o esporte. Quem quiser consultar, pesquisar dentro do portal de transparência, tem todas as opções para você pesquisar as verbas que são destinadas ao município. Entendeu? Então, tudo que é gasto no esporte hoje, com projetos, com eventos, é da boa vontade do prefeito. Se o prefeito falar que não tem dinheiro, não faz. Você pode ver que poucos municípios fazem. Se a gente for, eu não vou denominar nomes aqui de municípios, né, porque é antiético, mas se você procurar na região aí, poucos municípios realizam um trabalho dentro do esporte igual a gente realiza. Mas vai muito do quê? Da boa vontade e da disponibilidade financeira do município. Tem prefeito que às vezes que acha que tem outras prioridades com a verba que tem. Sem Entendeu? falar também, né, na parte burocrática, né, que a gente Com estava certeza. falando em off aqui, que também ninguém sabe. O nego acha, eu vou botar o Celcinho Bispo, que é um grande árbitro, para apitar esse campeonato. Não é assim. Não pode. Hoje é licitação, são empresas, né? Você tem prazo para tudo. Tem que hoje só tem duas formas de você mexer com dinheiro público. Ou é material de compra, nota de material de compra, ou é uma nota de prestação de serviço. Que é uma contratação. Uma contratação. Então, assim... Isso tudo gera licitação. Tudo é burocrático, né? Hoje o dinheiro público... não é fácil você mexer com dinheiro público, é muita responsabilidade, entendeu? Você tem que estar prestando conta de cada centavo que você gasta. Sim. Então, se você comprou uma bala 7 Belo ou uma bala de House, você tem que explicar o porquê você está comprando a bala de 7 Belo e por que você está comprando a outra bala de hortelã, porque são diferentes as balas, né? Por que você pagou tanto aqui, por que pagou aqui? Tudo tem que ser justificado, porque é dinheiro público, tá? Então, assim, voltando a falar do nosso calendário, a gente tem um calendário esportivo muito baseado na realidade financeira do município. Mas como, graças a Deus, nós temos um prefeito que é compromissado com o esporte e o lazer do nosso município, então a gente tem essa facilidade, essa carta branca para poder trabalhar. Então a gente sempre começa o ano realizando o Campeonato Municipal de Futebol de Areia, lá no campo de areia do Portal do Sol, né? Sim. Então, sempre como a gente fala ali do Portal de Areia, é um campeonato muito tradicional, né? Que há muitos anos é realizado aquele campeonato lá de futebol de areia. Tem as imagens. Tem isso. Quem foi campeão esse ano? Esse ano foi o Quinta Pinga, né? Esse time aí, que foi campeão, né? Vencendo na final o Puro Malte. Entendeu? Acho que a decisão foi nos pênaltis, se eu não me engano. Foi nos pênaltis. E ninguém acertava os pênaltis. Isso. Esse é o Puro Malte, que ficou em segundo lugar. Então a gente começa o nosso calendário esportivo tradicionalmente com o campeonato de areia, né, onde teve 10 equipes participantes. O ano passado deu 8, esse ano deu 10, já foi uma melhora, né, o nível técnico muito bom, né? Então tem equipes que participaram que era cogitado como favoritas, perderam na semifinal. Então as duas equipes que chegaram à final também tiveram muito mérito, porque passaram por semifinais dificílimas. Quem que tava? Foi Bairro 13 Pito, né? Se não me engano. 13 Pito, é isso mesmo. Isso, então. Que, assim, então foi, que é o que o pessoal falava, seria uma final, né? Antecipada. Então, assim, não chegaram na final de graça. Muito mérito. Sim, claro. Né? Então, assim, terminando o futebol de areia, né, que foi um sucesso, como sempre, a gente dá início... Volta aquela foto ali, Celcinho. E esse aqui não, Zé Faustino é relíquia, né? Regentense, né? Nossa, futebol esse aí tá sendo cotado para assumir o lugar do Abel Ferreira, viu? Zé Faustino. Meu irmão falou isso, o psicofilósofo Alisson. Zé Faustino, como jogador, né? Mas ele é gerações um pouco antes da gente. Ele é um ícone no futebol regional, onde a gente vai, todo mundo, Zé Faustino. Mais conhecido como Zé do Sofá. Isso mesmo. E como pessoa, é uma pessoa de caráter ímpar, né? Um irmão, um grande parceiro. É um cara que merece todos os elogios, todas as glórias aí do esporte de Regente Feijó. Que pode vir aqui, com viu? certeza. Contar um pouco da história. Não, tem história, tem que ter tempo, E então a gente termina o futebol de areia. A gente já começa a formular o futebol de campo. Eu sempre gosto de fazer o futebol de campo no primeiro semestre. Por quê? Porque é tempo das chuvas. Sim. Entendeu? Então você pega um gramado com melhores condições, né? E o segundo semestre normalmente chove pouco. Então o gramado é mais sofrido, porque tem os projetos de escolinha lá também. Então eu sempre priorizo fazer o futebol de campo no primeiro semestre devido a essas condições. Então a gente agora, depois do futebol de campo, a gente solta o Sub-18, que é
essa é uma competição que a nossa gestão criou, né? Que é importante também, né? Que é o sub-18 a gente entende que é o povo queria sub-20, tem que ser sub-20. Não, eu acho que o 19 e 20 já está preparado para jogar o adulto. Mas o 16, 17 e 18, esse campeonato serve como um estímulo, né? Um estímulo, uma experiência para que no final do ano ele participe do campeonato de futsal livre. Então a gente organiza o sub-18 de futsal. É muito legal também que o ginásio lotado. Quem vai o pai, vai a mãe. Mas é um campeonato também que a gente tem que ter estratégia para poder fazer ele. Porque é um campeonato no período noturno e a gente tem que esperar as férias. Então a gente sempre procura fazer na segunda quinzena de julho. Que é para aproveitar esse finalzinho de férias. Sim. Entendeu? Aí termina esse campeonato sub-18, a gente inicia a Copa Master, lá no Tênis Clube, de Futebol Society. Esse eu jogo ainda. Isso. Né, a gente faz esse campeonato sempre quando está terminando o inverno ali, começando a dar aquela esquentada, a gente organiza esse campeonato. E no final do ano, a gente realiza aí, junto quando a cidade já está praticamente toda enfeitada, o centro ali, a gente dá início no campeonato de futsal livre, que a gente fala que é a cereja do bolo ali, onde a gente termina o nosso cronograma. De ouro, né? Eu falei assim, mais do calendário de futebol. A gente organiza, trabalha na organização da participação de jogos do idoso, que esse ano vai ser em Tupã. Vai ser em Assis, que a gente participa com o voo adaptado, jogos de mesa, bocha, e a gente participa dos jogos regionais, onde vai o futebol de campo sub-20, futsal, vôlei de praia, vôlei masculino e feminino sub-20, atletismo. Então a gente vai com várias modalidades para os jogos regionais, que vai ser em Tupã. Então os jogos do idoso vai ser em Assis, segunda quinzena de junho, e na primeira quinzena de julho já é os jogos regionais em Tupã. E aí a gente ainda participa na questão do futebol. A gente participou agora da Copa Unipontal, sub-13 e sub-15. A gente vai participar agora do futsal também, da Unipontal, sub-13 e sub-15. A gente participa dos jogos da Secretaria Dentim, Dente de Leite e Dentão, no futebol, no futsal. Aí tem os jogos da juventude, que é vôlei, basquete, tudo para jovens, né? Sub-16, sub-20, sub-18. Então a gente participa de todas essas competições a nível estadual também. E fora isso, a gente está participando de uma liga em Oswaldo Cruz, de voleibol. Que feminino, masculino? Lá a gente está participando, é uma Copa que é organizada por Oswaldo Cruz. Lá a gente participa no masculino, no sub-19, sub-23. E no feminino a gente participa com o sub-16 e o sub-19. Então a gente vai quase que todo final de semana para lá com essa galera. Tá? 90% de atletas do município. Quem comanda esse projeto de vôlei é a professora a Daniela Lima. Né? E nós também estamos participando da Copa Lavop, que é de vôlei adaptado, que é organizado por Inúbia Paulista, onde a gente leva nossas equipes da melhor idade, vôlei adaptado. Nesse campeonato, a gente participa. Tem time misto, né? Masculino, feminino e misto. A gente participa com 8 categorias. Também a gente tem ido um final de semana sim, um não, entendeu? Oportunizando o quê? Então você percebe que a gente oportuniza os nossos jovens e também a gente se preocupa com nossos idosos, entendeu? Oferecendo a eles um momento de lazer, né? A prática esportiva, a saúde mental, que a gente entende que é muito importante para a nossa sociedade. E entre essas, a gente trabalha para o adulto, que é o futebol de campo, o futsal, certo? Sim. Então, assim, a gente procura trabalhar com todas as faixas etárias, oportunizando, para que a gente possa ter uma melhor qualidade de vida, oferecer uma melhor qualidade de vida para os nossos munícipes. E ainda, a gente tem os nossos projetos, que são fixos no município, escolinha de futebol, escolinha de... O atletismo está tendo lá no Espigão? É o Maurinho ainda, o professor Maurinho? A gente tem o futebol de campo, né, com todas as categorias, com aulas no Tênis Clube lá no Dr. Mário, tem o futsal, com todas as categorias, tem o vôlei,
que aí já não é a Dani. A Dani, a Daniela, ela cuida das modalidades que vão jogar competições. Mas os projetos sociais, que é a iniciação, é com a professora Nádia, no ginásio de esporte. Ali, acima de 10, 11 anos, até 14, 15, você pode passar lá, que é um projeto maravilhoso. Hoje, a Nádia hoje deve contar com uma presença de 60, 70 alunos nas aulas de vôlei dela, para você ver o sucesso que é. Aí nós temos os projetos de basquete, que é o Marinho. Nós temos o karatê, que é uma modalidade que tem orgulhado muito o nosso município, que tem participado de fases regionais, Campeonato Paulista de Karatê, até nível nacional. O karatê é lá no clube também? É no CAF. Que é lá no clube. É no clube, no tênis clube. É. Lá no CAF também, a gente tem várias modalidades. Então, porque é isso que eu queria falar, que tem muita gente que não sabe. Tem muitas atividades. Como funciona lá para a pessoa que quiser participar? Que lá tem hidroginástica. Não, assim... Tem zumba, tem lá atrás, né, no salão. A piscina é responsabilidade ali da CME, que é a hidroginástica e natação. Sim. As atividades no salão é lá no CAF. Lá tem capoeira. Também, quem quiser participar. Não, normal. Só ir lá, faz a sua inscrição. Aberto ao público, gratuito. É porque é legal, porque tem gente que não sabe. Isso. Nós temos parece, diversas oportunidades da prática esportiva no nosso município. Mas diversas. Tudo arcado, por isso que eu falo. Hoje, graças a Deus, nós temos um prefeito que é compromissado com o esporte. Porque o esporte hoje ele é um braço da educação e o braço da saúde, fundamental, o braço direito. Né? Então a gente tem também o projeto de atletismo no Distrito do Espigão, que você mencionou, que lá tem a coordenação do professor Mauro Mendonça e a responsável técnica é a professora Cleide Amaral. Ela é uma referência no atletismo de Prudente, participou de Pan-Americano, e vira e mexe, eles conquistam medalhas fora aí, né? É uma modalidade que ela é filiada à Federação Paulista de Atletismo. A gente participa de 8 etapas durante o ano. São Bernardo do Campo, Bauru, Prudente, Marília, diversas. Cada etapa é no município. E a gente nunca deixa de participar. Entendeu? Isso gera custo. Transporte, alimentação, tudo arcado, né, com os cofres do município. Que nem eu sempre falo. Mas as pessoas dizem, tem que fazer porque vem verba. Não. Que município você vê fazendo tudo isso? São poucos. Não estou falando que ninguém faz. Tem gente que faz. Mas você conta no dedo. Se você pegar uma região nossa aí que tem 20, 30 municípios, por baixo, quantos municípios investem no esporte igual a Regente Feijó investe? Dá para contar, não dá uma mão fechada. Não dá. Entendeu? Então, assim, hoje nós somos privilegiados, né, que nem o pessoal às vezes, Elcio, você, né, faz um bom trabalho, mas eu devo muito às condições que o nosso prefeito dá. Porque foi o que eu acabei de falar em momentos anteriores. Se ele achar que tem outras prioridades, que a verba está curta, ele vai ter que parar, entendeu? Né? Mas hoje, graças a Deus, a gente tem um prefeito aí que é muito, muito compromissado com a qualidade de vida dos nossos munícipes. Então, dá carta branca para a gente trabalhar e compete a gente, né? Eu também não trabalho sozinho, eu tenho uma equipe também que me dá um suporte muito grande, né? São todos professores capacitados. Hoje, e que nem você falou da arbitragem, hoje eu não consigo pegar um ex-jogador de futebol porque jogou e colocar para dar aula. Ele tem que ser formado em educação física, tem que ter o CREF. Porque, Kleber, você vai colocar um filho seu hoje nas mãos de um profissional que não sabe o que está fazendo? É complicado. Então, é muito complexo hoje. Em todas as modalidades esportivas, que você vai contratar um professor, ele tem que ser qualificado. Ele tem que ter se qualificado naquela modalidade específica. Porque, assim, você ser professor de basquete é uma coisa, você ser professor de futebol é uma coisa, professor de vôlei é uma coisa, de natação é uma coisa, de hidroginástica é outra coisa, karatê é outra coisa, atletismo é outra coisa. Então não adianta só o profissional ser formado em educação física e ele não ter uma qualificação naquela modalidade específica. Então a gente procura qualificar a nossa equipe, né, com os melhores profissionais,
para poder oferecer aí para o povo regentense, para os nossos munícipes, a melhor qualidade possível. Então vamos voltar a falar no futebol. Daqui a pouquinho vai ser feito o sorteio do Campeonato Municipal de Futebol. Eu havia dito, Elcio, eu vou até pegar o celular aqui, para abrir aqui, que eu, durante essa semana, na chamada desse programa nosso, eu havia dito que esse ano teriam 10 times disputando a competição, o campeonato, né, o certame, mas uma equipe acabou desistindo, né? Então vou passar aqui rapidinho as equipes que vão estar disputando o Campeonato Municipal de Futebol. Japagol, Aston Villa, a Central, Quinta Pinga, Puro Malte, o Raça, Meninos da Vila, Ferroviária e o Pito Aceso. Daqui a pouquinho então vai ser feito o sorteio, né? Você vai sortear os grupos e já e o campeonato começa no dia 31, é isso? Isso aí. Nossa previsão é dar início no domingo, dia 31. 9 equipes, né? Vão participar. É o mesmo número de equipes que participaram em 2025. Né? A gente entende que pro município, né, do Porto de Regente é um número aceitável, um bom número. Bom número. Né? A gente vê municípios aí do Porto de Regente que não conseguem fazer o campeonato. Então a gente está satisfeito com o número de equipes. A gente vai sortear, né, as chaves. Vão ser 2 chaves? A gente pretende fazer 2 chaves. O ano passado a gente fez 3 grupos de 3. Ah, tá. Né? Esse ano a gente quer fazer um grupo de 5 e um grupo de 4. Sim. Que aí a equipe joga um pouquinho mais, né? Sim. ou 2 jogos a mais. Né? A gente quer oportunizar também os atletas de poder jogar mais. Sim. E aí depois a gente já faz, né, os mata-mata, né? E vai ter um ou outro domingo aí que a gente não vai poder fazer rodada devido ao atraso um pouco da competição. Essa competição a gente, dentro do nosso calendário normal, já era para ter soltado. Sim. Mas devido a alguns critérios burocráticos, né? Acabou que atrasou um pouquinho. Acabou que atrasou um pouco, porque a gente também, pra gente foi uma novidade, né? A forma como a gente tem que organizar esses bastidores. Mas tudo mudou, né? Mas isso é no geral também, mas, né? Mas assim, a partir do ano que vem, se Deus quiser, a gente já vai estar mais a par dessa situação, para que a gente possa fazer umas coisas tudo certinho, dentro das normas, né? Das exigências do Ministério Público, para que a gente possa ter aí, a gente fazer as coisas certas, né? Para que quando acabar o campeonato, a gente, né, possa andar tranquilo, de cabeça erguida, sabendo que a gente fez o nosso melhor dentro do que exige a legislação. Esse sorteio que vai acontecer daqui a pouco vai ser lá no Ginásio de Esportes, né? Isso, vai ser no Ginásio de Esportes. Já vai definir as 2 chaves e a primeira rodada? Tudo. Ou já vai sortear a tabela completa? Já solta a tabela completa. A gente faz uma forma de sorteio. Ela é direcionada. Né? Sim. Então são 9 equipes, cada equipe tem um número, certo? A tabela já vai estar montada com já os vai números. Entendeu? Então, por exemplo, o primeiro jogo, um exemplo. Vai sortear a primeira rodada 5 depois... contra o 8. Sim. Nós não sabemos quem que é o 5, quem que é o 8. Vai ser um sorteio lá. Então, já é direcionado. Porque, assim, a gente sempre fala assim. Às vezes aparece equipe que fala, pô, dá para colocar o nosso jogo, o último jogo? Dá para colocar o nosso jogo, o primeiro jogo? Não dá. Porque se a gente for abrir exceção, todas as equipes vão ter problemas. Né? De repente tem uma equipe que vai jogar o primeiro jogo, tem jogador que não pode, mas se fosse 5 horas poderia. Sim. Aí aquele que ia jogar às 5 prefere de manhã. Mas você não consegue fazer o campeonato. Mas daí vira uma bagunça. Não tem então, jeito. Dessa forma aí não vai privilegiar ninguém. Não privilegia ninguém. Literalmente sorteio. Sorteio e não tem o que fazer. Entendeu? Pode ser que uma equipe ou outra tenha dificuldade naquele dia, naquele horário, mas faz parte. Claro que na distribuição vocês procuraram fazer a melhor parte. Não, você jogou às 16 aqui, vai jogar. Isso, a gente procura distribuir. Mas aí é sorteio. Jogou um jogo 8 horas, a gente evita colocar esse time 8 horas de novo. Às vezes coincide, porque às vezes não dá para você fazer. Mas o mínimo possível. E os jogos vão ser só aqui ou no Espigão? Não, tudo em Regente. Tudo em Regente. Tudo em Regente. Só no Dr. Mário. Isso. Como vai ter uma chave ímpar e uma chave par, a gente vai precisar de 5 domingos para fazer a primeira fase. Certo? Então vai ter um domingo que vai ter 4 jogos e vai ter um domingo que vai ter 2 jogos. 2, Então a gente vai intercalar.
4, primeiro domingo 4, segundo domingo 2, terceiro domingo 4, 2 e acabar com 4. Entendeu? E aí depois a gente já entra com mata-mata. E vai ser, já tá definido, vai classificar os dois melhores? Classifica os dois. Aí o primeiro pega o segundo. Isso aí. É a forma mais simples de fazer. A gente não adianta inventar muito, igual tinha Campeonato Paulista, lembra? Joga chave contra chave, aí classifica, não joga contra time da sua chave, aí você dificulta muito e acaba complicando. E amador, acho que não pode ser assim. Amador, quanto mais simples, melhor. Né? Para que as pessoas possam entender a forma de disputa. Então aí a gente pretende começar o campeonato no dia 31. No dia 28, que é o aniversário da cidade, nesse dia a gente não pode fazer rodada porque vai ter a corrida, né? Tércio Canziani. Eu ia até falar sobre isso. E também, eu não sei se o campeonato vai chegar até lá, mas dia 19 também do 7 é a final do Mundial, né? Ah, sim. Da Copa do Mundo. Então a gente, o José, né? Que é o meu braço direito lá, que ele também direciona bastante essa questão de tabela, de grupos, com datas. Eu não tenho aqui ainda na cabeça assim certinho. Tem alguns domingos lá que a gente vai deixar mas sem rodada, mas faz parte. Também devido ao tempo, também essa chuva. Sempre tem um domingo ou outro. A gente, por exemplo, a gente adiou lá na areia bastante jogos. Sim. Mas o sistema da areia é diferente do campo, né? A areia, se chover um dia, chover no outro dia, ela não consegue absorver a água lá. Mas no campo absorve mais fácil. Sim. Então, para adiar uma rodada no futebol de campo lá, só se for igual foi a final do ano passado, lá que deu um pé d'água lá meio-dia, que aí não teve jeito. Não dá. Mas assim, a gente também sempre procura preservar a integridade física do atleta, né? Se a gente achar que não tem condição, a gente adia. Certo. Então, já que você citou, Elcio, eu ia até falar que também já faz parte do calendário da cidade, a corrida Tércio Canziani. Isso. Quem quer participar, ela tem uma taxa, tem prazo de inscrição, como que é isso aí? Quando a gente abre as inscrições, a sétima corrida Tércio Canziani. Já é a sétima? Já é a sétima corrida, que também foi uma iniciativa da nossa gestão também. Sim. Entendeu? Uma homenagem aí a um grande ícone do esporte regentense, que deixou um grande legado, né, no nosso município, professor Tércio. Quem aqui não foi, muito da nossa geração, quem não foi aluno do professor Tércio, né? Sim. Então a gente faz essa justa homenagem, né, a essa saudosa pessoa. É a sétima edição já. Essa corrida, Kleber, é uma das maiores corridas do Oeste Paulista, entendeu? Em premiação. A gente consegue bonificar, dar de brinde para os 100 primeiros munícipes que nos procura. As 100 primeiras inscrições de atletas do município são gratuitas. Ele ganha o chip, ele ganha uma camiseta e ele pode participar da corrida. E para atletas que excedem essa quantidade, né? Eu não consegui fazer entre os 100 e é de regente que quer participar, ele entra pelo site TV com o Waning, que é uma empresa que a gente contrata, que é de Assis, para poder fazer a cronometragem do evento, e eles também são responsáveis pela inscrição. Tá? Mas é simples, só quem tiver dúvida, é só procurar a gente lá no departamento de esporte, a gente orienta certinho. O ano passado a gente também tem a caminhada. O ano passado inseriu a caminhada, que é uma forma de incentivar, né, os nossos munícipes a prática de atividade física. Também foi um sucesso. E já para a corrida já está aberta as inscrições? Já está aberto, já está aberto. As 100 vagas que a gente dá, foi. Um dia e meio acaba. Para você ver como que tá. O ano passado foi um dia e meio, esse ano foi 2 dias. E já tem bastante gente procurando para fazer as inscrições, só que tem que pagar a taxa, né? Sim. De inscrição. Você tem o valor? Eu acho que é 59. Tá. 59,90. Aí ganha a camiseta. Não, 59,90 só o chip, né? Porque ela vai participar da corrida. E 79,90 com o kit completo com a camiseta. Tá. O ano passado a gente teve aí em torno de 500 a 600 participantes. Foi uma boa marca de participantes. E esse ano a gente quer aí manter, né, esse padrão aí, né? Tem uma expectativa muito boa que a gente possa manter esse número aí de participantes ou até aumentar.
né? A gente tem uma procura aí de bastante atleta, né? Até de São Paulo, Mato Grosso, tudo vem participar, porque tem uma premiação, né, em dinheiro. A gente pega alguns patrocínios e a gente reverte todas essas inscrições em premiação. Então é isso. O Elcio falou aí praticamente tudo aqui que vai acontecer em Regente, no esporte, o que aconteceu, as oportunidades que você tem para praticar o esporte. Agora, Elcio, nós estamos no ano de Copa do Mundo, estamos aí há cerca de 20 dias aí para iniciar a Copa do Mundo. Essa semana teve a convocação, todo mundo esperando aí o Neymar Júnior. Eu torci para o Neymar, para que ele fosse convocado e acabou sendo convocado. Tem muita gente que é contra, mas eu acho que ele é diferenciado e, na minha opinião, né, cada um tem uma opinião. Para mim, ele teria que ser convocado mesmo e acabou sendo convocado. O que você achou dessa convocação aí do Ancelotti? O que você acha quais são as equipes favoritas aí para a Copa do Mundo? Ô Kleber, eu falo uma coisa para você e para quem está nos assistindo, que eu acho que a pior profissão do mundo é ser técnico da seleção brasileira. É verdade. Porque se você colocar 10 pessoas nessa mesa, vai sair 10 convocações diferentes. Vai. Então é muito jogador bom. Eu também entendo que nós, né, que já estamos aí numa faixa etária de 50 anos, a gente pôde acompanhar muitas seleções aí que tinham um nível diferente dessa atual. Não estou falando que era melhor, é diferente. Não dá pra gente falar que nós temos uma geração ruim. É que o futebol é diferente hoje. A forma de jogar hoje. O futebol hoje ele é diferente. Então, assim, falar da convocação do Neymar, eu acho também, se fosse técnico, convocaria o Neymar. Entendeu? Eu acho que ele pode não estar no seu melhor momento, mas mesmo assim, ele ainda consegue entregar alguma coisa. Sim. Né? Eu acho que ainda tem mais 30 dias para ele se preparar, se cuidar, né? E ele vai chegar lá também com jogadores capacitados. Eu acho que o rendimento dele pode melhorar junto com os demais jogadores, com o Vini, com o Rafinha, né? Com toda essa galera, Bruno Guimarães, Danilo, né, que tá no Botafogo. Sim. Então eu acho que o rendimento do Neymar também pode crescer junto. Eu acho que o Neymar hoje chega numa situação na seleção diferente das outras Copa do Mundo que ele participou, onde ele tinha que carregar o piano sozinho. Hoje é mais compartilhado. Sim. Entendeu? Então hoje o Vini já tem uma responsabilidade maior, o Rafinha tem uma responsabilidade, o Casemiro com certeza vai ser o capitão que vai ali assumir, né, a sua responsabilidade como liderança. Então assim, eu, cara, não consigo torcer contra a seleção brasileira. Nem eu. Não consigo. Por mais que às vezes eu não concorde com um determinado jogador ser convocado, porque esse foi, aquele não foi. E assim porque não é porque você sabe mais do que eu ou eu sei mais do que você. O futebol é muito ponto de vista. Tem jogador que tem um perfil que te agrada mais. Eu já não me agrado com esse tipo de perfil. Você se agrada. Então o futebol ele é muito assim. Não tem uma ciência exata, não tem o cara que sabe tudo de futebol. Eu aprendi com um técnico no Rio Grande do Sul. Uma frase que ele me disse eu nunca mais esqueci. E eu sempre procuro mencionar ela quando eu tenho a oportunidade. No futebol, ninguém sabe tudo. Mas todo mundo sabe um pouquinho. E é uma verdade. Ninguém sabe tudo, mas todo mundo sabe um pouquinho. Então, assim, a gente ficar discutindo que tinha que o Joãozinho, ou o Marcos, ou o Paulo, isso aí é igual você discutir corintiano, palmeirense, São Paulino, discutir política. Eu acho que, agora entra nessa questão de política, o Neymar, ele tem muitas pessoas da imprensa que às vezes não aceitam muito o Neymar por causa da posição política dele também. Sim. Nós não estamos aqui discutindo não quem quer, se é direita, esquerda, para mim, nós não estamos aqui para discutir isso. Mas como ele se posicionou como direita, apoiando determinado candidato, tem muitas pessoas de imprensa que já olham o cara com outros olhos só por causa disso. E você sabe que é assim. Mas eu, cara, particularmente, Elcio, eu
Achei que a convocação foi uma convocação justa. Se eu falar para você que eu deixaria de levar 2 ou 3 e levaria outros 2 ou 3 que não foi, claro, como você também, Eu como também. qualquer um. E o Agora, Everton, o que você achou? não, Eu gostei. não, a justificativa dele foi coerente. Por quê? Se ele tira o Bento e leva o ou do Palmeiras, Carlos Miguel, ou o Hugo Souza, ele ia queimar o Bento. É. Mas aí, para não dar essa repercussão, ele optou por um goleiro experiente. Então a justificativa dele foi convincente. Sim. Quer queira ou quer não, o Everton é campeão de Libertadores, campeão olímpico, entendeu? Já tá, né? Já foi convocado várias vezes para a seleção, então. Já tá experimentado também. Então assim, é que nem nós estamos falando. Se a gente for ficar discutindo convocação da seleção brasileira, Kleber, a gente fica até meia-noite. É verdade. Não, é porque são opiniões. E as opiniões têm que ser respeitadas. Eu, mais uma vez, vou falar, particularmente, eu gostei da convocação. Eu, de repente, trocaria 2 ou 3 peças, mas não mudaria, assim, num contexto geral, o que foi convocado. Então, vou torcer para a seleção, né? Sou brasileiro, amo futebol, não tem como eu deixar de torcer para a seleção brasileira porque convocou o Neymar ou porque não convocou fulano ou ciclano. Eu não vou ser assim. Não consigo ser assim, entendeu? Então eu olho o futebol muito por assim, perfil, característica, né? Tem gente que gosta de zagueiro técnico, tem gente que gosta de zagueiro mais rústico. Firme, é gosto. Então, discutir convocação de seleção é uma discussão sem fim. Eu vou perguntar agora outra coisa pro Elcio, ele que já teve esse trabalho. Aí eu já estava esquecendo de citar uma coisa que eu até comentei com o Elcio. O Elcio que já foi treinador e ainda é treinador. Além de fazer esse trabalho aqui no Sport de Regente Feijó, ele é técnico do futebol da medicina, da Faculdade de Medicina de Presidente Prudente, e andaram ganhando aí, né, Elcio? Competição para fora aí. Como é que foi essa experiência? Eu tenho esse vínculo, né, com o Futecampo da Medicina Prudente desde 2019. Né? Quem me indicou lá foi um atleta de Regente, que é o Zor, Lucas Jorzetti, né? Que ele fez medicina durante um tempo, né? E aí, na época, precisou de um treinador lá, ele falou, não, vai lá em Regente que tem um. Aí ele me indicou, eu fui lá, tô lá com esse trabalho desde 2019, e eu tive sorte de ter uma geração muito boa, de 2019 até 2026, onde a gente praticamente conquistou quase tudo que a gente participou. Né? Na pré-intermédia, que é a competição mais tradicional, né, universitária. Quando não ganhou, chegou. De cinco pré-intermédios que eu participei, pós-pandemia, eu cheguei em 4 finais. Só em uma que não. E dessas 4 finais, eu ganhei 2 e perdi 2. Né? Ganhei as 2 últimas. Eu perdi as 2 primeiras, né? Eu perdi as 2 primeiras final e ganhei as 2 últimas. Ganhei não, ganhamos, né? Que a gente não ganha nada sozinho. Mas assim, é uma geração de ouro, é uma geração vitoriosa. Dessa equipe tem 6 atletas que se formam, né? Que o ano que vem não vão poder estar presente mais, porque é uma competição que só pode participar aluno, universitários. Né? Formou, não pode participar mais. Mas a gente está já providenciando, fazendo uma reformulação lá no elenco. Lá tem bastante moleque entrando agora, que fez vestibular. E a gente está iniciando um trabalho novo, né? Graças a Deus aí é um trabalho que eu tenho um carinho muito grande de estar lá. Né? Uma rapaziada que me deu muitos momentos de alegria. E festa, eles gostam? Gostam. Não? Festa. Quando eu assumi, eu cheguei a participar de algumas deles lá, bem discretamente assim, mas não dá. Não dá. Jovem, né, Kleber? Jovem tem toda essa energia, né? Então... Agora eu vou perguntar outra coisa pro Elcio, que já nós vamos encerrar também. O Elcio como treinador. A opinião do Elcio também, que é outra questão meio polêmica, que cada um tem um tipo de opinião. E eu sou palmeirense, como todo mundo sabe, o Elcio é corintiano. Sim. Mas eu vou falar o assunto do momento aqui. A gente até conversou aqui antes de começar o programa
sobre o Abel Ferreira. O Abel que tá, acho que 5 anos já no Palmeiras. Ganhou tudo que era para ter ganho, só o Mundial que não ganhou. E então o pessoal adora o Abel, eu mesmo gosto muito do Abel, mas eu já estou começando a pensar como eu vi ontem, o Palmeiras que perdeu em casa ontem, não perdia muito tempo, né, na Libertadores e em casa, até pelo Brasileiro também, Sim. fazia muito tempo que não perdia, acabou perdendo para o Cerro ontem, um time bem limitado, então o pessoal meio que perdeu a paciência com o Abel. O que você acha do trabalho do Abel? Você acha que também já deu, Elcio? Como é que você vê essa questão do Abel Ferreira? Ô Kleber, você tem essa posição porque você é palmeirense. Eu, como corintiano, queria um técnico igual o Abel no Corinthians. Sim. Você entendeu? Por quê? O que tem sido o grande diferencial do Palmeiras nesses anos? Primeiro, a estrutura extracampo, né? Que a Leila conseguiu aí. Começou lá no Paulo Nobre, isso, e ela deu sequência. O Gagliotti e a Leila. E essa estabilidade do treinador, certo? Que ninguém tem no que Brasil ninguém hoje. tem. Então, assim, quantos técnicos o Corinthians teve, o São Paulo teve, o Santos, o Flamengo. Você pega Nesse o Flamengo período aí, né? nesse período e o Palmeiras conseguiu manter o Abel. Então, muito do que o Palmeiras conquistou foi graças a essa gestão. Sim. Muitas vezes a mancha foi pressionar, a torcida foi pressionar e a diretoria manteve o treinador. Agora, é o que nós comentamos anteriormente. Comentamos aqui. A cultura do futebol brasileiro, ela é diferente do futebol europeu. A paciência é menor, né? Então você pega lá, que nem a gente citou lá o treinador do Atlético de Madrid, o argentino lá, o Simeone. Quanto tempo ele não está no Atlético de Madrid? Não ganha nada. Acho que ele ganhou um espanhol nesses 8, 10 anos que ele está lá. Mais nada. Não chega. Só que eles têm uma tolerância maior, tem uma paciência, a cultura do futebol europeu é diferente da cultura brasileira. Então, assim, o Abel é um grande treinador, acho que com certeza vai ficar na história do Palmeiras, né? Já está, né? Vai ser difícil alguém superar ele. Agora, tudo é uma questão de ponto de vista. Você, como palmeirense, acha que já deu para ele. Certo? Eu não faço campanha para sair, mas para mim se sair hoje também já tá bom. Nós que estamos de fora, como não torcedor do Palmeiras... Quer que saia também. Sim, se você for falar como clubista, sim, lógico, porque a gente entende que o Abel é um dos alicerces do Palmeiras. Sim. Né? Eu, como corintiano, gostaria que o Abel saísse e que lá também ficasse uma desordem. Lógico. Igual é nas outras equipes. Mas assim, é difícil você, acabei de falar, você é palmeirense, você tem mais esse olho crítico, né, ao Palmeiras. Mas é que ficou mal acostumado também, né? Nós de fora, eu acho que é difícil você criticar um treinador que ganhou tanto, cara. Então. Pô, olha o que o cara ganhou, olha o que o cara transformou o Palmeiras. Entendeu? E pode ser que ele perdeu ali um jogo ontem, mas ele vai se classificar. Sim. Ele vai chegar. Campeonato Brasileiro, ele vai brigar para ser campeão. Copa do Brasil, ele vai brigar para ser campeão. É duro aquele time que você pega um Corinthians hoje. Tá lá, zona de rebaixamento. Campeonato a longo prazo, você esquece o Corinthians. Corinthians é mata-mata. É mata-mata. Então ele conseguiu se classificar agora na primeira fase da Libertadores. Ele pode ser que ele, pela camisa, pelo clima que ele faz de cada jogo mata-mata, que nem foi Copa do Brasil ano passado, ele tem a chance de ir longe. Né? Agora, o Palmeiras, você pega esses campeonatos que exige regularidade, não tem como você... Sempre tá ali... Flamengo e Palmeiras, não vai ter como, pelo elenco, pela gestão, entendeu? Mas eu entendo você, como torcedor, né? Você analisa mais internamente ali, como você é torcedor, eu já faço uma análise mais de fora. Sim. Então, o futebol, Kleber, ele sempre foi, e sempre será polêmico. Eu sempre, quando discuto futebol, eu procuro ter um equilíbrio também. Não adianta você querer enfiar a goela abaixo o que você acha que é certo da pessoa. Não adianta. O cara tem uma opinião, pronto, você tem que respeitar, e futebol é assim. Tá certo. Então, esse Elcio Diniz, eu queria agradecer aqui a presença do Elcio, mas já vou deixar em aberto pro Elcio aqui.
Agradecer a presença desse primeiro episódio do Arena Esporte Balada. Trouxe esse meu amigo que é sem palavras. Eu queria que você deixasse suas considerações finais. Se ficou alguma coisa também de importante que a gente não falou, você pode estar falando também. Kleber, primeiramente agradecer você por esse convite, né? É o primeiro episódio, a primeira edição. Então eu fico feliz de poder fazer parte desse momento, de ser lembrado por você aí, né? De estar aqui fazendo esse início aqui, dessa atividade sua. E dizer que Regente Feijó hoje é uma cidade abençoada, entendeu? Dizer aos nossos munícipes aí que o departamento de esporte está de portas abertas lá, né, para atender todos que têm essa necessidade, essa disposição da prática esportiva, da atividade física, e que o nosso trabalho é oferecer para a nossa comunidade uma melhor qualidade de vida através do esporte. Então, nós estamos lá, nós estamos para servir o público. Provavelmente deve ter início agora o futebol de campo, né? Dia 31. A gente já convida toda a população a estar prestigiando lá no estádio Dr. Mário Marcon dos Reis, nossos atletas amadores aí. Quero aqui também parabenizar os guerreiros, né? Porque quem hoje se dispõe a montar uma equipe de futebol é um guerreiro, é um amante do futebol. Então eu quero aqui também já parabenizar esses diretores, esses técnicos que se dispõem a montar as equipes, que eu sempre falo que o futebol, Kleber, ele é uma parceria. É uma parceria nossa, pública, que nós temos que incentivar e oportunizar, mas nós também precisamos da parceria deles, que eles também se movimentem e procurem organizar equipes, participar das competições, né, para que a gente possa, no final das contas, fazer uma grande parceria entre Prefeitura Municipal e população. Tá certo, então. Esse nosso convidado aí da primeira edição do Arena Esporte Balada, Elcio Diniz, falando tudo sobre o esporte aqui municipal, sobre Copa do Mundo, enfim, dando uma geral aqui do esporte regentense. Foi um grande prazer receber o Elcio aqui nesse primeiro programa, primeiro episódio, e logo, logo a gente vai estar anunciando aí quem será o próximo convidado aqui do nosso programa, do nosso podcast Arena Esporte Balada. Queria agradecer meu parceiro aqui desse projeto, o Celcinho Bispo, Estúdio CBS, né, aqui em Regente Feijó. Você que precisar fazer algum projeto, algum trabalho, o estúdio aqui é de primeira qualidade. É só procurar o nosso amigo Celcinho Bispo, que você vai ser bem recebido. E aqui você tem tudo de primeiro mundo aqui, de primeira qualidade. Tá bom? Então, um grande abraço a todos e até o próximo programa.